Bom, voltamos aqui, né, na literação, a dica 132, que é a parte 4 do Criaturas de Dungeon Mesh. Né? Hoje nós vamos falar de 3 criaturas. Os Wargs, que aparecem no episódio 9, né? E as Dríades e as Cockatrices, que aparecem no episódio 15. Os Wargs, né, são lobos gigantes da mitologia nórdica, criados, na verdade, pelo Tolkien, embora eles apareçam um pouco. Né? Não como uma criatura, uma raça de criaturas, né? Isso foi o Tolkien que criou, mas na mitologia nórdica nós tínhamos o Fenrir, né? Que mata o Din no Ragnarok, né? E no funeral do Baldur, um gigante, o Rikorin, ele aparecia montado no lobo. Então, e a palavra Warg vem lá do nórdico, né? E o Tolkien criou uma raça de lobos gigantes, né? Usado ali pelos orcs, né? Que são malignos. E isso foi trazido, né, para todos os RPGs medievais. Agora, o interessante aqui que a gente coloca é assim, não considerar. Na verdade, a gente tende a considerar, os lobos são malignos. Não, os lobos são os lobos, eles são predadores. Né? Se você tiver ali, ele estiver no lugar te caçando, vai te caçar, não porque ele é mau. Então o ponto é, faça os wargs, né, no nosso ponto, neutros, como todo animal. Você não vai ter um animal maligno, você é um animal que é um carnívoro, né? Mas como a gente já tem até filme sobre isso, que é da criação do cachorro. Então era essa história do tá lá ali no lugar da pedra, né? Bem antigo, e o moleque ele consegue virar adolescente e ele vai caçar com o pai e vários outros caçadores, e ele termina se perdendo, e junto com ele um lobo que estava seguindo eles termina se caindo no mesmo lugar que ele e o lobo meio que se ajudam, né? E aí o lobo vira o primeiro cachorro. Então você pode usar não só para animais malignos, né? Então para você usar o orc, que é um lobo maiorzão, né? Que o orc pode usar ele como montaria, ou, né? O ser humano poderia, mas como um ser neutro, né? uma criatura que não necessariamente é maligna, né? Que se dando a comida, né? Ele ficaria bem. Né? O próximo são as Dríades, né? As Dríades, como ele falou, aparecem no episódio 15. A Dríade é um elemental da mitologia grega, né? Ligada ao carvalho. Né? Então, toda árvore teria uma alma elemental. Essa alma elemental seria uma dríade, né? Se bem que na mitologia grega as outras árvores que não os carvalhos seriam as amadríades. Na verdade a história eles já surgem em diversos RPGs medievais, né? Agora o interessante da dríade ou da amadríade seria que ela é uma elemental, como elemental que você vai ver aquela pele meio esverdeada, né? Aquele cabelo meio com folhas, aquela coisa assim bem clássica, né? E alguém poderia se apaixonar, então essa é uma ideia interessante. Eu lembro que até eu estava comentando aqui com a Márcia que eu li num livro sobre elementais que você pode, se você ver um elemental, você pode de repente se apaixonar por ele. Então, as dríades elas teriam essa capacidade de repente enfeitiçar as pessoas, né? Ou hipnotizar as pessoas e fazê-las se apaixonar, e elas sumiriam, né? Então, um caçador, um lenhador, ele sumiu porque ele foi enfeitiçado pela dríade, né? E aí, por exemplo, numa história entre uma aventura e outra lá dos seus personagens, quando estão descansando, eles podiam ser contratados por uma cidade ou por uma pessoa que meu marido sumiu, né? Aí que estava lá, ele é um
caçador ou ele é um lenhador, e eles iam lá e encontrar, iam ter que ver como é que eles fariam com a tríade, né? É uma história interessante, dá um curto interessante, ou um entre e meio. Acho que assim, a gente até chegou a comentar, a gente falou do, né, o Witcher, que entre uma aventura e outra, ele conta, né, nos primeiros livros, entre uma aventura e outra você tem ele se recuperando, né? Então ele está lá no local se recuperando. Então, por exemplo, os personagens entre uma aventura e outra, entre uma história e outra, poderiam estar numa cidade e alguém falar, olha, meu marido desapareceu, e seria uma aventurazinha curta, né, que eles poderiam fazer. Buscaram, de repente, uma pessoa desaparecida que se apaixonou por uma, que foi hipnotizada, foi enfeitiçada por uma dríade, ou uma madríade, né, e se apaixonou. Então, de repente, daria um tipo de história, né. E finalmente, novamente dentro da mitologia grega, o Cockatrice. O Cockatrice, ele é um ser muito semelhante a algumas versões do basilisco, né? Que ele tem cabeça de galo, corpo de réptil e a cauda dele é uma cabeça de serpente. Então ele tem a parte de trás de uma serpente, né? Então não é que ela tem uma cauda de serpente, tem uma cauda com cabeça de serpente. É interessante, né? Inclusive é interessante porque quando ele aparece, ele tem um livro de 1180, que um estudioso, Alexandre, acho que Necker, se eu não me engano, ele comenta que é um ovo de galinha que foi chocado por um sapo ou por uma cobra. Então, assim, olha o raciocínio, mas é divertido, né, se eu for parar a pensar, né? E o interessante do basilisco, do Cockatrice, é que como o basilisco e a medusa, né, a bicada do Cockatrice pode deixar a pessoa, fazer a pessoa virar pedra, né? Inclusive é o que aconteceu, é o que acontece no Dungeon Mesh. A feiticeira, né, ela termina sendo picada ou alguma coisa assim e vira pedra, e os amigos dela têm que cuidar. É bem interessante como o desenho e o mangá apresentam isso, porque no RPG, ou pelo menos no AD&D, é uma coisa muito pra sempre, né? Virou pedra, amigão, dançou, negão, já era. Enquanto no Dungeon Mesh não, né? A personagem ela vira pedra, mas depois de 1, 2, 3 dias ela volta ao normal. Então, de novo, é interessante porque cria uma situação que só atrapalha, né? Não é aquela situação que, nossa, virou pedra, a gente vai ter que deixar ela aqui ou buscar algum feiticeiro que tenha poder para transformar de volta em normal, e aí o feiticeiro não vai fazer isso de graça, né? Então é meio problemático. É interessante esse conceito, inclusive, né, eu estou falando do basilisco ou da medusa, que não fique para sempre, né? Que a pessoa não vire pedra para sempre, né? O personagem ele vire pedra, não só atrapalha um pouco, né? Então assim, os personagens estão muito bem, está acontecendo, eu preciso dar um jeito deles meio que se atrapalharem. Bom, encontraram uma Cockatrice, picou lá 2 deles, picou, virou pedra, amigão, se ferraram, né? Vão ter que ficar segurando, cuidando dos amigos até eles retornarem do estado. Então eles terminam se atrapalhando, você pode fazer mais coisa, né? deixar a história mais interessante, né? Mais rápida. E eu acho que são 3 criaturas, né? A gente vai falar de mais 3 no nosso 5º vídeo, que vai ser o último, né? Mas de qualquer maneira essas 3 criaturas são as criaturas desse vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado, né? Comenta aqui embaixo o que você achou de como o Dungeon Mesh apresentou, né? Se você já leu em alguma outra fantasia, se eu não me engano tem no Harry Potter, se eu não me engano, né? Na verdade o basilisco, não o Cockatrice, né? E se você já leu alguma história, o que você achou, como você usaria, né? É sempre interessante a gente estar sabendo.
Né? Deixe seu like, ajuda a gente muito. Siga a gente no Insta, no Facebook, no próprio YouTube, que a gente está sempre postando vídeo novo, seja de dicas, seja falando do mercado, seja comentando sobre filme para você assistir, livro para você ler, né? Fazendo as resenhas. E conheça os nossos livros, né? Falando em livro, nós temos livro de policial com tecnologia, steampunk contos, steampunk romance, terror com Idade Média, terror com humor com zumbis, né? Então, dê uma olhada, nós vamos deixar os livros aqui no primeiro comentário fixado. Se quiser a versão de vai deixar eles na Amazon, né? E as versões físicas é só se vocês entrarem em contato com a gente vê como a gente faz para enviar. É isso, espero que vocês tenham gostado.